Fala galera, vamos para mais uma lista sobre velocidade média e movimento retilíneo uniforme. Questão número 1. Um automóvel parte do quilômetro 73 de uma rodovia. Então isso aqui é a nossa posição inicial. 73 quilômetros. De uma rodovia às 6h45. Esse é o nosso tempo inicial. 6 horas e 45 minutos. E chega ao quilômetro 59, é a nossa posição final, em um tempo que vai ser 6 horas e 55 minutos. Calcule a velocidade escalar média do automóvel durante esse percurso em km por hora. Bom, vamos lá, galera. Se a gente pegar aqui esse ΔS, ele é a posição final menos a inicial. Então, isso aqui, se eu fizer 59 menos 73, eu vou achar menos 14 km. Esse tempo, né, a mesma coisa. Se eu quiser achar o ΔT, eu vou pegar o tempo final menos o inicial. Isso aqui vai dar 10 minutos. Eu sei o seguinte, 10 minutos, né, é a mesma coisa que 1/6 de hora. Se eu multiplicar 10 por 6, eu vou ter 60 minutos, que é igual a 1 hora. Então, é 1/6 de hora. A partir daí, a gente consegue calcular a velocidade. A velocidade média, ela vai ser o quê? ΔS sobre ΔT. Então, ela vai ser menos 14 sobre 1/6. Repete a base, né? Repete o primeiro, perdão, e multiplica pelo inverso do segundo. 14 vezes 6, a gente vai ter 60, 84 km por hora negativo, porque está no sentido contrário. Questão número 2. O motorista de uma transportadora recebe seu caminhão de sua respectiva carga com a incumbência de levá-lo a um local distante 340 km por rodovia, tendo 6 horas de prazo. Após ter percorrido 130 km e 2 horas e 15 minutos, teve um pneu estourado que levou 45 minutos. Ou seja, o ΔT 2 horas e 15 mais 45 já tem 3 horas de viagem. Qual deve ser a velocidade média a ser desenvolvida no restante do percurso para chegar no horário? Quanto que falta ele andar, então, né? Se a gente pegar aqui, o total é 340, menos 130, ou seja, faltam 210 km. O ΔT total era de 6 horas. Se ele já perdeu 3, ele tem 3 horas. Então, a velocidade média, ela vai ser o quê? ΔS sobre ΔT. Então, 210 sobre 3, que vai dar 70 km por hora. Essa é a velocidade que ele tem que percorrer. Beleza, galera? Questão 3. Uma velocidade de 36 km por hora corresponde a quantos metros por segundo? E 15 metros por segundo a quantos quilômetros por hora? Então, 36 km por hora, para passar para metro por segundo, a gente divide por 3,6. Isso aqui vai dar 10 metros por segundo. 15 metros por segundo, para passar para quilômetro por hora, a gente multiplica por 3,6. Então, 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 1, 6 com 3, 9. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 1, 3 com 1, 4. Somando isso aqui, né? A gente vai ter algo assim, 0,9 com 5. Vai dar 14, vai 1. 1 mais 4, 5. Então, 54 km por hora. Só isso. Tudo bem? Questão 4. Um avião percorre 1.920 km em 1 hora e 20 minutos. Considere a velocidade do som
igual a 340 metros por segundo. Calcule a velocidade escalar média do avião em metros por segundo e verifique se ele é ou não supersônico. Para isso, basta que a velocidade dele seja maior ou não que a do som. Bom, pessoal, o que a gente vai fazer? ΔS, 1920 km. Deixa assim por enquanto. O ΔT, 1 hora e 20 minutos. Vamos escrever isso aqui como uma fração. 1 hora são 60 sobre 60 minutos. 20 minutos vai ser 20 sobre 60. Somando esses caras, 60 mais 20, 80. Aqui eu repito o denominador. Essa fração é 8 sextos, que é a mesma coisa que 4 terços de hora. Achei o meu ΔT em função de uma fração. A velocidade média, então, vai ser 1920 dividido por 4 terços. Como é que eu vou fazer isso? Repito 1920 e multiplico por 3 sobre 4. 1920 dividido por 4, a gente vai ter aqui 480. 480 vezes 3 vai dar para a gente 1440. O quê? Quilômetros por hora. Eu quero comparar com a velocidade do som, né? Então, para isso, eu preciso dividir por 3,6. Olha só, galera. Regrinha. 36 km por hora vale 10 metros por segundo. 72, 20, 108 km por hora, 30 metros por segundo. 144 km por hora, 40 metros por segundo. Os valores são sempre próximos, né? Então é bom a gente lembrar. Então, se 144, desculpa, gente, é igual a 40, então 1440 vai ser 400 metros por segundo. Logo, é supersônico. Beleza? Porque a velocidade vai ser maior que a velocidade do som. Questão 5. Diante de uma agência do INPS, há uma fila de aproximadamente 100 metros de comprimento, ao longo do qual se distribuem 200 pessoas de maneira uniforme. Aberta a porta, as pessoas entram durante 30 segundos, com uma velocidade média de 1 metro por segundo. Avalie o número de pessoas que entraram na agência. Bom, só a gente pensar o seguinte: se são 100 metros e eu tenho aí 200 pessoas, isso significa que a cada 1 metro eu tenho 2 pessoas. Qual é a velocidade? 1 metro por segundo durante 30 segundos. Isso representa um ΔS de 30 metros. Então eu vou ter 60 pessoas, é só eu dobrar. Quantas pessoas entraram na agência? 60 pessoas. O comprimento da fila que restou do lado de fora. Se eu tinha 100 metros e durante 30 segundos a velocidade foi de 1 metro por segundo, eu tenho que tirar aqui 30 metros. Ou seja, vai sobrar 70 metros. Beleza? Resposta da B. 6. Nas seguintes funções horárias do espaço, identifique o espaço inicial e a velocidade escalar. Então, essa aqui é só você identificar. A nossa função é sempre S igual a S0 mais VT. Quem é o S0 aqui? Ó, 20. Vamos considerar SI, 20 metros. Velocidade, 4 metros por segundo. B. Posição inicial, S0, 15 metros. E a velocidade, menos 3 metros por segundo. C não tem S0, então ele vale 0. E a velocidade vale 12 metros por segundo. Questão 7. Um caminhão se desloca com velocidade constante de 144 km por hora. Suponha que o motorista cochile durante 1 segundo. Qual o espaço em metros? Olha aqui, ó, unidade de medida. Percorrido pelo caminhão nesse intervalo de tempo, se ele não colidir com nenhum obstáculo. Então, a primeira coisa vai ser a gente pegar essa velocidade que está em km por hora e passar para metro por segundo. Então, vai valer 40 metros por segundo, como eu falei na questão anterior.
Se ele vai dormir 1 segundo, V é ΔS sobre ΔT. Então vai ficar 40 é igual a ΔS sobre 1. Ou seja, o ΔS vale 40 metros em um simples segundo, galera. 8. Um sinal luminoso é emitido da Terra no instante inicial 0, dirigindo-se para a Lua, onde sofre reflexão e retorna à Terra no instante t. Considerando igual a 3,84 vezes 10 a quinta quilômetros a distância da Terra à Lua, e sendo 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo a velocidade de propagação da luz, calcule t. Bom, eu tenho que pensar o seguinte. Para calcular o tempo, eu preciso da velocidade e do ΔS. Então, eu vou inverter o tempo com a velocidade. E eu sei o seguinte. O ΔS, ele não é só a distância da Terra à Lua, porque o sinal ele precisa ir e voltar. Então, é 2 vezes 3,84 vezes 10 a quinta quilômetros. Então, esse é o nosso ΔS. 2 vezes 3,84 vezes 10 a quinta quilômetros. A velocidade é de 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. Então, eu vou cortar aqui 10 a quinta com 10 a quinta. 2 vezes 3,84, a gente vai conseguir achar aqui o valor de 8. 2 vezes 8, 16 vai 1. 2 vezes 3, 6 com 7. 7,68 dividido por 3. Então, se a gente fizer aqui essa divisão de 768 dividido por 3, a gente vai achar aqui o valor de 2,56 segundos. Resolvida a questão para a gente.